Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, mais uma vez. Vou utilizar meu espaço para colocar um assunto aqui que já foi até discutido na última sessão, que é a respeito dos horários de creche, né, do município. E essa semana, né, depois desses comentários todos, eu faço parte da Associação de Pais e Professores, como todo mundo já sabe, de 3 escolas, e realmente é uma situação um pouco, né, bem complicada, tanto para os pais quanto para o município. E eu acho que deve haver uma questão de bom senso das duas partes, porque hoje se exige, né, um horário mais avançado né, das creches para a permanência das crianças, só que não se coloca também a dificuldade que hoje as escolas têm em relação a isso, né? Terão que despender mais profissionais para poderem ficar depois do horário, né, que dá um custo maior, e também a questão da irresponsabilidade de alguns pais, e não são poucos, em relação aos seus filhos. Eu acompanho as escolas onde meus filhos estudam, tá? Também iam na creche, tem só uma filha que está indo na creche, mas assim, tivemos reuniões agora do início do ano letivo, tá? Foi comunicada a questão dos horários, da forma que foi estabelecido, né? E foram poucas as pessoas que vieram reivindicar para ficar um pouquinho mais horário, porque trabalham. Tanto é que eu sou a favor, inclusive conversei até com o presidente José Zancanaro, na época que era secretário, o Léo também já foi conversar com eles, conversei com a secretária agora, a respeito das vagas das creches terem prioridade, primeiramente, para as mães e pais que trabalham. Mas, como a lei diz que a vaga é da criança, isto não é possível, né? Mas eu acho que deveria de ser uma exigência, a primeira exigência. Porque o que acontece? Nesses primeiros dias que tiveram, até na questão do plantão, né, foram inscritos aí 700 e poucas crianças, compareceram 300 para o plantão. Teve casos em que a criança sai às 11h30, só meio-dia e meio, a mãe chegou na creche para pegar a criança. Os professores também têm horário de almoço, também têm as suas obrigações e os seus deveres, entendeu? Então, assim, aí foram perguntar para a mãe, tá, mas nós tentamos ligar, incomunicável, ninguém atendia o telefone em casa, ninguém atendeu o celular. Aí a mãe disse, não, é que eu estava fazendo compra no centro, daí eu me atrasei. E essa mãe não trabalha. Mas e o pai? O pai estava dormindo porque ele trabalha à noite. Tá aí a criança, então não tem, sei lá, deixa lá como está, qualquer um vai lá e pega. Eu acho que se a mãe não pode, o pai tem que pegar. Cadê a responsabilidade dos pais nisso? A criança ficou doente, também teve caso, que tentaram ligar para os pais um monte e ninguém atendeu. E aí, como é que fica a responsabilidade dos pais? Eu acho que assim, a partir do momento que você tem um filho, você tem que saber das suas obrigações também. Não adianta ficar totalmente dependendo das coisas. Eu tenho certeza que se colocar horário de creche até meia-noite, eu não estou generalizando, tem pessoas que realmente precisam, mas se colocar horário de creche até meia-noite, tem gente que vai 1h da manhã buscar a criança. E não vai passar durante o dia para saber como é que o seu filho está, como é que passou. E isso acontece, isso é realidade dentro das escolas hoje. Tanto é que foi falado aqui, sim, que as creches hoje são depósito de crianças? São. E na maioria dos casos, sim. E eu presencio isso. Eu não estou aqui sendo contra uma reivindicação de que realmente pudesse se estender para atender as necessidades. Necessidades. Mas não capricho. Aí é diferente. Então quer dizer que o setor público tem que arcar com as consequências, porque eu tenho que ficar à vontade com as minhas coisas, ter que arrumar o cabelo, ter que fazer compra e tudo mais. Como é que fica essa questão? Cadê a responsabilidade? Conselho da parte, vereador Jean. Obrigado, Marcos. Primeiro, quero dar parabéns pela coragem de estar trazendo esse assunto à baila, que realmente nós temos que enfrentar de frente isso aí. E eu convivo muito dentro da área, porque minha esposa também é professora na creche. E até o momento que não tinha mudado esse horário, poucas crianças ficavam até 5h30,
15 para as 6, sabe? Depois que a prefeitura mudou agora, eu não vou citar qual é a sala, qual é a turma, nem qual é a creche, mas nós conversamos com vários professores, várias diretoras, mas tem sala, por exemplo, de aula com 15 bebês, que nunca precisou passar das 5h30. Essa semana, 10 bebês ficaram até às 6 horas da tarde. Ou seja, você liberou para todo mundo se aproveitou da situação agora. Então, assim, deveria haver os casos de necessidade. Aí eu concordo plenamente com o que tu fala. Parabéns por levantar esse assunto e a coragem que tu tivesse. Obrigado, vereador Jean. Inclusive, tivemos a reunião, né, do início do ano letivo e tinha vários pais e foi falar do horário e simplesmente foi falar do horário, ninguém se pronunciou. Uma pessoa, uma avó, que chegou e disse, né, não sei qual é a situação das outras escolas, estou falando das 3 onde eu atuo. Mas uma vossa disse só, eu não tenho condições, sou eu que, né, ela trabalha, eu trabalho e tudo mais, e nós não temos. A diretora simplesmente chegou e disse, não, a senhora no final pode conversar comigo que a gente vai rever o seu caso e tudo mais. Questão de bom senso, existe necessidades. Agora, atender capricho, aí generalizar e atender capricho é complicado. Eu acho que nós temos que defender aqui, sim, os interesses da comunidade, mas os interesses de acordo com a necessidade. Vereador Paulinho. Obrigado, vereador Marcos. Importantíssimo esse discurso, né, para lembrar também o lado da família, a responsabilidade dela. Porém, é importante isso que o vereador Jean falou, justamente esse levantamento, que foi dito que foi feito e não foi, porque foi voltado atrás com 8 creches. Então, o comércio de Brusque, ele é um comércio um pouco mais estendido. E como a gente pesquisou esse assunto em outras cidades, a gente percebeu que não dá para fazer um padrão como se queria fazer aqui em Brusque. Realmente tem essas necessidades da família. O que a gente ainda continua solicitando, foi protocolado no dia de ontem, a comissão desses pais que tiveram aqui na Câmara, querem uma conversa com a secretária. A gente, pelo menos, solicita aqui que tenha essa conversa, que seja feito esse levantamento, que o vereador Jean falou que é muito importante, para que realmente a gente possa ter, né, a mesma situação em todas as creches, um levantamento para ter certeza de quem necessita e quem não necessita. E ainda vai acontecer essas situações que o vereador falou, que, no meu entendimento, é importante a Secretaria de Educação deixar um canal para esses abusos, esses excessos, para que ele possa realmente ter certeza do que vem acontecendo. Parabéns pelo pronunciamento. Com certeza, vereador Paulinho. Eu acho também que há uma certa negligência até do Conselho Tutelar, que deveria estar atuante nessas questões aí para poder verificar a situação dessas famílias, dessas crianças aí que ficam sendo jogadas assim. Porque como nós tivemos um caso aqui que já foi colocado no início do mandato, que tinha a mãe que já tinha feito a inscrição da criança e nem tinha ganho o neném ainda. Então, assim, fica complicado isso daí. Né? Nem tinha nascido e já estava inscrito na escola. Né? Então, e aquelas mães que estão esperando, como é que fica? Né? Eu acho assim, deu 6 meses e já está na creche. Então, tem que ver a necessidade de cada um. Concordo com o vereador Paulinho, né, não, o comércio realmente tem um horário, né, diferente da escola, só que assim, quando você tem um filho, você já sabe do horário do comércio, do horário que você trabalha, então você tem que também conseguir se moldar ao que existe. Né? Não é pegar e fazer e depois todo mundo querer que se molde conforme a sua necessidade. É complicado. Vereador Simas. Obrigado, vereador. Parabéns pelo seu pronunciamento. Acho que retrata realmente aquilo que a gente vivencia no dia a dia. E até para exemplificar o que Vossa Excelência está falando, nós tivemos, até na sexta-feira, não são 200 a 300 pais e mães, como se falou, o vereador Paulinho falou ali. Foram 80 crianças que ficaram. Dessas, entre 5h30 e 6 horas. Muitas 5h35, 5h30. Se entendeu por manter os 8 locais. Mas, para você ter uma ideia, no SENAC, de 27 até agora, 10 pais ainda não justificaram o trabalho. Certo? Que era solicitado que o pai e a mãe, quando fosse pai e mãe, ou só um, que apresentasse a documentação. Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas é justamente isso. Muitas vezes também existem os casos de necessidade, mas existe, né, aqueles que usam do benefício de outra forma. Com certeza, vereador Simas, e também achei importante essa questão de estar apresentando, né, a folha de pagamento, tanto da mãe quanto do pai. Porque se um está trabalhando, o outro tem que ser os dois, não é só um. Né? Então, isso é importante, eu acho que tem que sim
arrumar ferramentas para que se possa ajudar essas pessoas que realmente necessitam, mas também não pode dar brecha para atender, né, todo mundo por causa de capricho. Essa é a minha posição, né, eu acho que tem que ser revista essa situação, mas de forma coerente. Obrigado, senhor presidente.